Hoje nós temos uma live muito especial. A gente vai falar exatamente para quem sonha em abrir uma loja de plantas, para quem sonha em abrir um garden center, para quem quer de verdade viver de plantas. Agora eu vou dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Oi, gente, boa noite. Vocês que caíram aqui de paraquedas na live da Raquel. Faz um tempão que eu não faço live, hein? Tudo certo com vocês? Hoje nós vamos ter uma live muito legal, gente. A gente vai falar com Augusto aqui, que é um consultor especializado nesse mercado de plantas, de flores. Ele atende atacado, ele atende o varejo, tá? Ele ajuda as empresas, tanto para quem quer abrir uma empresa, quanto para quem quer desenvolver a sua empresa, atacar aí os problemas que podem estar acontecendo, que fazem com que a sua empresa não se desenvolva, não cresça. Então, o cara é o expert nesse assunto e daqui a pouco eu vou chamar ele aqui pra gente. Mas antes de chamar o Augusto, tá? Eu quero que você clique aqui no aviãozinho. Tá vendo que tem parece um triângulo aqui, um aviãozinho aqui embaixo? Eu quero que você clique nesse aviãozinho e selecione lá 5 amigos seus que você acha que vai curtir essa live. Envia para eles e coloca aqui no comentário compartilhei. Eu quero ver você fazendo isso agorinha. Tá bom? Vamos ver se o Augusto já chegou por aqui. Opa! Nosso querido convidado. Acho que está entrando. Sejam bem-vindos. Pessoal que for entrando, vai colocando ali no chat de onde que você está me assistindo, que você está assistindo o Augusto. Boa noite, Augusto. Tudo bem com você? Tudo jóia, Raquel. Tudo jóia. Muito contente de poder participar contigo aqui. Que prazer ter o Augusto aqui com a gente. Então, gente, eu resolvi incomodar o Augusto esses tempos, porque eu percebo que muitas pessoas procuram lá o site jardineiro.net, me perguntam no direct, perguntam até quando eu deixo assim, caixinha de perguntas, sobre como que faz para abrir uma floricultura, como que faz para abrir um garden center, quais são os primeiros passos, vale a pena fazer isso, vale a pena a gente... trabalhar com aquilo com que a gente é apaixonado, né? Será que isso tem futuro? Será que dá para viver profissionalmente vendendo plantas? Inclusive, Augusto, eu tenho algumas alunas do meu curso, né, da formação integral, que se tornaram, né, abriram suas floriculturas depois de aprender um pouco, de se apaixonar pelo esse universo das plantas, da jardinagem. E eu morro de orgulho aí delas, que já abriram as suas próprias floriculturas. Mas para atender o pessoal que está aqui com essas dúvidas, né, eu tinha que trazer um especialista, né, gente? Eu já tive uma loja de plantas, mas era uma loja online, então nem se compara do que é abrir um garden ou abrir uma floricultura. Então eu trouxe o Augusto aqui para conversar com a gente, né? Trouxe um expert aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Augusto, para começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente aí. Bom, boa noite para todo mundo que está acompanhando a live. Estou vendo aqui pelas referências que tem gente do Brasil inteiro. Eu trabalho com consultoria. Eu comecei a mexer com flores há 30 anos atrás. Na época foi por acaso. Eu morava em São Paulo, fiquei desempregado e surgiu uma vaga na Olambra. Na época, a Olambra ainda trabalhava como uma única cooperativa para todos os produtos, só que ela estava se reestruturando. Foi quando surgiu o Velling. Então, eles estavam precisando de alguém para cuidar lá da parte administrativa e eu resolvi encarar essa aventura, né? Eles tinham essa proposta de implantar o relógio, o sistema de leilão, eu não sei se todos conhecem, mas vale a pena pesquisar no YouTube. O Velling, ele faz venda de flores por leilão inverso. É uma coisa fascinante, né? E isso foi implantado em 1990. Então, eu fui com essa missão para lá. Agora, como o sistema é muito automatizado, ele rapidamente foi resolvido e aí eu vi que havia uma oportunidade para colaborar no desenvolvimento do mercado, que na época era muito incipiente. Então, eu fiz uma proposta para criar a área de marketing lá no Velling, né? E foi assim que eu comecei.
Foi por aí que eu comecei. Nossa, que bacana. Então, olha só, gente, ele participou da implantação do sistema de leilão e do setor de marketing do Veio em Olambra, que é um dos mais modernos aí do mundo todo, né? Para compra e venda de plantas. E eu acho que antes disso era totalmente descentralizada a compra de plantas, era uma bagunça, a pessoa tinha que ir no viveirista direto, não tinha aquilo, né? Daquela forma organizada como é hoje. E hoje em dia, praticamente, o Brasil inteiro compra no Veiling para levar para suas lojas, para os seus gardens, para as suas floriculturas. É uma referência, né? Quando se pensa em comprar planta, já tem até o pessoal que é especializado em comprar lá e levar para outros lugares, né? Tem essa figura, né, que se desenvolveu aí do comprador de plantas também, né? Inclusive para paisagismo, né? Não só para lojas, mas é uma coisa incrível esse sistema de leilão que existe lá. Parabéns aí por ter participado esse projeto incrível que modificou totalmente o mercado de garden centers, de floriculturas no nosso país. Então, Augusto, eu separei aqui algumas perguntas, aqui eu vou metralhar você, tá? Eu quero tirar as dúvidas do pessoal, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer na nossa entrevista. Eu não sou uma entrevistadora profissional, tá, gente? Meu trabalho é com jardinagem, com paisagismo, mas eu vou tentar aqui arranhar uma de repórter aqui com o Augusto aqui. Tá bom? Ó, primeira pergunta, né? Eu fiquei curiosa para saber qual ou quais consultorias ou histórias que mais marcaram, né, esses anos na sua trajetória, que já deve ter prestado consultoria para muitas empresas aí. Porque, de fato, você muda a vida das pessoas, você ajuda elas a realizar sonhos. Então, tem alguma história, ou mais de uma história, que marcou aí essa sua trajetória, Augusto? Olha, Raquel, você sabe que, conectando essa pergunta sua a essa história que eu falei do começo do Velho. Na época, o Velho foi criado porque a maior parte do pessoal da Olambra é descendente de alguém da Holanda, né? E lá na Holanda, o pessoal já usava esse método há muito tempo. Então, como a cooperativa tinha passado por muitos problemas, eles, na época, discutiam que, bom, já que está quebrado mesmo, a gente não consegue continuar no modelo que está, por que a gente não tenta essa história de trazer o modelo Velling para cá, o que levou a começar a implantação do sistema. Depois que começou a funcionar o Velling, rapidamente a gente percebeu que o mercado poderia crescer muito se a gente conseguisse estimular mais as lojas. Então, o que eu fiz quando foi criada a área de marketing foi começar a estudar maneiras de ajudar as pessoas a abrir lojas de flores e plantas. Tá? A gente tinha, na época, poucas floriculturas. Talvez o pessoal hoje nem acredite, mas antigamente, no Dia das Mães, a pessoa poderia comprar um carro só com o lucro das flores. Eram poucas floriculturas, as flores eram caras, então era épocas de ouro, né? Aí, o que eu fiz foi ficar pesquisando durante muito tempo modelos, e cheguei a visitar vários modelos na Europa, nos Estados Unidos, tal, e a publicar muito material para ajudar as pessoas a se orientarem a como abrir o seu negócio, né? Fiz alguns livros, alguns vídeos, etc. Bom, fruto disso, as pessoas começaram a nos procurar querendo ajuda e detalhes sobre como colocar em prática essas ideias. E aí o que eu pensei? Bom, você pode pegar a melhor receita de feijoada na internet, isso não vai garantir que você possa fazer uma boa feijoada, né? Então, a receita em si, ela não faz um bom cozinheiro, né? Então, ainda que eu tivesse levantado muita informação, eu não tinha segurança que isso pudesse dar certo realmente ou não. Então, sem a informação correta, é certeza que você não vai dar certo. Mas, com a informação correta, ainda paira alguma dúvida, porque depende, lógico, de cada pessoa. Então, eu diria que existem 3 tipos de superação que eu vivenciei que foram bem marcantes. Lógico que eu não vou poder falar de nomes, né, porque aí ficaria chato, mas eu posso dizer mais ou menos como aconteceu. Existem algumas pessoas que tinham um sonho de abrir um garden center, mas não eram do mercado de flores e plantas.
Então não conheciam, por exemplo, sobre plantas, não conheciam sobre onde comprar, fornecedores, tudo isso. Elas eram apaixonadas pelo produto. Muitas delas não tinham nem noção de varejo, do que é uma loja, né? E isso é uma coisa que é um pré-requisito. Você tem que saber um pouquinho sobre venda, sobre varejo para ter sucesso, né? Então, os casos que eu vejo que tiveram mais sucesso desse grupo foram das pessoas que aprenderam a aprender. Então, por melhor que seja a receita, você tem que ter um certo faro para, no dia a dia da vida, ir lidando com os acasos e sabendo aprender a aprender. Então, a gente tem casos de clientes que tiveram muito sucesso porque não eram do mercado, mas souberam fazer isso, tá? Existe um segundo grupo também interessante, que muitas vezes a pessoa já trabalha com flores, mas trabalha mais no setor de serviços. Ela trabalha com paisagismo, com jardinagem, e aí ela vê o Garden Center como uma extensão natural para o seu negócio. Eu já tenho cliente, já trabalho com plantas, vou abrir um garden que vai dar certo naturalmente. Isso, em geral, infelizmente, dá errado. Porque quem trabalha com paisagismo tem uma cabeça de um prestador de serviço, ele não sabe pensar como um varejista. Varejo é varejo, serviço é serviço, né? Então, é uma transposição difícil e muitas vezes isso acaba prejudicando o projeto. Nesse caso, clientes que deram certo conseguiram apresentar uma certa superação mental. Você tem que se organizar de forma distinta para conseguir manter o seu sucesso em serviços e ter uma organização à parte para a questão de varejo. Aqueles que conseguiram fazer isso, conseguiram ter sucesso com o Garden. Então, você tem que passar por uma transformação, não é natural. E o terceiro grupo, que eu vejo que também me surpreendeu, muitas vezes você tem o caso de um produtor. Esse produtor tem uma propriedade lá de uma estrada. Ele fala assim, bom, gente, estou aqui na beirinha da estrada. Vou abrir aqui a venda para o consumidor final, pô. É mamão com açúcar, o pessoal já passa aqui mesmo. Então, eu vou vender, né? E muitas vezes não dá certo, porque aqui o produtor não tem tempo de ficar parado ali, né? E simplesmente uma estufa de plantas, ela não é motivante. Você vai fazer uma venda picada, isso não vai justificar o negócio. Então, o produtor tem um tipo de cabeça que é diferente da cabeça de um lojista. Aqueles produtores que deram certo, eles conseguiram alcançar o sucesso com o Garden porque eles fizeram uma transposição que eu chamo de superação de conceito. Superação de conceito é assim para o produtor. Ele sempre quer fazer uma coisa padronizada, volume e pau na jaca, né? O varejo não. O varejo ele requer um ajuste fino, a atenção, o detalhe, a customização, a individualização. É quase que o oposto do que é o raciocínio de um produtor, né? Então, nos três casos, a gente tem pessoas todas que entraram com vontade, mas algumas tiveram sucesso, outras não. Ou porque não eram do mercado e não aprenderam a aprender, ou porque eram do mercado, mas eram de serviços e não conseguiram fazer essa superação mental, ou porque eram produtores e não conseguiram fazer essa superação de conceito. Se você faz essa passagem, aí você tem muita chance de dar certo. Que legal, vocês viram, gente? Na verdade, em tese, qualquer pessoa pode abrir um Garden Center, só que ela tem que ter um mindset, né? Aquela coisa de aprender a aprender, como falou o Augusto, né? Poder quebrar paradigmas, porque muitas vezes se ela vem de um mercado de serviços, se ela vem no mercado de produção, ela tem um paradigma do que ganhar a vida, digamos assim, né? E quando ela vai se tornar um lojista, ela tem que quebrar esses paradigmas, porque é totalmente diferente, é outra coisa, né? Então, quem consegue transpor isso, tem sucesso. É isso, né, Augusto? Exatamente, exatamente. O caminho, ele é alcançável, só que tem que acontecer um despertar para poder funcionar. Que palavra maravilhosa essa, despertar, né? Na vida é tão importante. Olha, eu tô adorando o pessoal clicando no coraçãozinho ali, gente. Aquilo ali é alimento para minha alma. Pode clicar bastante ali, que eu gosto de ver os coraçãozinhos subindo. Vamos para a próxima pergunta. Eu tô adorando essa live.
Muita gente, quando inicia aqui no mundo da jardinagem, né, com as minhas alunas, por exemplo, o pessoal que me acompanha aqui, fica apaixonado pelo universo das plantas, né? Comigo também foi assim, né? E por isso eu fiz transição de carreira. Para quem não sabe, eu era veterinária antes, né? Agora me conta, qual que é o pulo do gato, tá, para transformar o hobby em negócio, né? Porque eu imagino que deve faltar coragem para o pessoal para encarar esse desafio, né? Qual é o primeiro passo para quem tem o sonho, mas não sabe o que fazer, por onde começar? Essa pergunta ela é muito importante, porque eu vejo que, com a chegada da pandemia, a gente teve uma potencialização do amor pelas plantas, né? Então, existe um termo hoje que é plant lovers, né? Que são os amantes das plantas. Isso já vinha surgindo antes do Covid, mas quando houve exatamente plant lovers, quando veio a pandemia, o treco foi uma pandemia verde. Então, as pessoas estão alucinadas hoje com plantas, né? Cresceu muito o número de micro-influenciadores, cresceu muito os grupos de discussão, e um caminho natural para as pessoas é pensar assim, bom, a teoria diz que se eu gosto de fazer uma coisa, a chance de eu ganhar dinheiro com isso deve ser fácil, né? Então, o que eu preciso fazer? Aí vem uma questão que, pelo que eu tenho visto de experiências, ela é fundamental. E talvez a maior parte das pessoas vai ficar surpresa com o que eu vou falar. Vender é a coisa mais fácil do mundo. Porque às vezes você fez uma coisa tão bacana e tão bonita, e aquilo que você fez por hobby, você acaba vendendo. Você tem um amigo, você tem um conhecido, você postou no seu Insta, você vendeu, né? Nem sei se teve lucro não, porque você gastou tanto tempo para fazer aquilo, você foi tão criteriosa para selecionar os materiais e tal, e o preço que você vendeu, de repente, nem dá lucro, né? Então, nesse mercado, talvez até em qualquer mercado, a questão não é vendas, a questão é a sustentabilidade do negócio, né? Então, o que a gente quer é uma coisa que garanta a sua renda para um futuro, sei lá, não precisa ser até o final da vida, mas tem que ser uma coisa minimamente de médio prazo para justificar o investimento e esforço, né? Então, nós temos que ter preocupações mais fundamentais do que a venda. Todo mundo sempre pensa nisso. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender? Etc, etc. Não, vamos pensar fora da caixa primeiro, né? Então, para você ter um negócio sustentável, você precisa pensar primeiro no seu diferencial. Está cheio de gente vendendo plantas por aí. Você não quer e não pode ser um a mais. Para ser um a mais, o seu risco de não dar certo é muito grande, né? E não precisa procurar muito longe, não. No supermercado da esquina tem planta para vender. E ele vende baratinho. Então, imagina você, com todo o seu amor pelas plantas, querer concorrer com o supermercado. Só se você tiver algo diferente dele. Como é que você vai conseguir descobrir qual é essa diferença? Você vai ter que olhar, primeiro, quais são as lojas que já vendem plantas na sua região e procurar por defeitos. O campo mais próspero de oportunidades é o defeito alheio. O defeito alheio é tudo que você quer, porque ali é que estarão as suas chances. Então, caça defeito nos outros. É nessa região que vai estar a sua chance. A segunda coisa que você faz é tentar entender, junto com as pessoas com quem você conversa já, um pouquinho de qual é o comportamento das pessoas que gostam de plantas. O que elas falam sobre a paixão das plantas? O que elas falam quando elas sentem a experiência de compra que elas têm nas lojas? E tente captar esse DNA da paixão do Plant Lovers. Se você juntar o defeito do outro mais o DNA da paixão, você vai conseguir descrever o seu propósito, a sua missão. Isso é essencial para o sucesso dessa investida. Se você definir bem o seu propósito, que pode ser tangibilizado por um slogan, esse slogan vai guiar suas decisões daqui para frente, de como montar a cara da sua loja, como escolher o ponto,
como transformar um local pequenininho numa coisa acolhedora. Tudo isso vai estar ligado a esse slogan. Então, nossos produtos têm qualidade, joga fora. Isso não é um slogan. Isso é uma coisa bullshit, essa é uma coisa que, sabe, é genérico. Você quer uma frase única, né? Plantas, alimento para a alma. É um slogan. Porque nosso negócio é fazer você mais feliz com plantas. É um slogan. Então, tente formular um slogan para o seu negócio. Esse slogan pretende comunicar para o mundo a que você se propõe e ele vai te orientar em como decidir, tomar decisões em tudo daqui para frente. Vai te levar a fazer boas escolhas. Aí você não vai estar pensando só em vendas, você vai estar constituindo um negócio sustentável. É o norte, né? O norte, eu acho. Sim. Não é só nesse mercado de gardens, mas eu acho que hoje em dia, para qualquer empresa, tem esse sentido que a empresa tem que ter, né? Qual que é o fundamento dela, a missão dela, né? E aí entra muito isso que você falou, né? Às vezes a gente começa, né, com um slogan, mas é bem isso, qual que é o seu norte, né? Como que você quer mudar a vida das pessoas e ajudar as pessoas, ainda mais num produto que é considerado um hobby, né? Planta é considerado um hobby, né? Mas Sim. Bem interessante isso. É um bom começo, hein, para você que está assistindo a live aqui. Inclusive, eu quero saber, o pessoal que está assistindo, quem que já teve esse sonho ou que tem esse sonho de abrir uma loja. Coloca ali um eu ali na caixinha de perguntas, que eu quero saber aí quem que já teve esse sonho ou que tem esse sonho de abrir uma loja de plantas, abrir um garden center, uma floricultura, talvez um viveiro, né? Quem sabe? Coloca aqui na caixinha que eu quero saber, tá bom? Enquanto isso, nós vamos para a próxima pergunta aqui. Isso aqui é uma pergunta que me fazem muito, Augusto. Conta aqui pra gente se para abrir um garden a pessoa precisa ter experiência com jardinagem, tem que entender de botânica. Olha ali, tem vários eu ali, ó. Eu, André Ferreira, Ir Paisagismo e Jardinagem, Lourdes e Plantas, Clécia, ó, Adriana, Jardim Tupiniquim, Fátima Jaloreto, Dani Faustino, uma galera, ó. Olha só que legal, quero ver todo mundo abrindo o seu garden, a sua floricultura aí, né? Ou mais cedo ou mais tarde. Vamos acompanhar o Augusto aí, porque ele tem várias dicas boas para quem quer abrir um garden. Então, Augusto, precisa entender de jardinagem, precisa entender de botânica para poder abrir uma loja de plantas? Olha, Raquel, aqui a gente vai ter uma outra resposta que vai surpreender as pessoas. Na verdade, não. E aí, alguém vai pensar, pô, mas isso aqui é a mesma coisa de você abrir uma padaria e não entender de pão. Mas acontece isso. Acontece, porque quem faz pão é o padeiro que está lá atrás. Quem é dono da padaria é o empreendedor, né? É óbvio que se você souber, isso vai ser útil. Não vamos ser idiota, isso aí agrega. Mas ele não é prioritário, porque saber de plantas é uma competência que você pode contratar. Você pode contratar alguém para fazer as compras para a loja, você pode contratar alguém para dentro da loja ajudar a prestar informações para o consumidor. Essa competência ela é necessária, mas ela pode ser contratada. Tá? Então não vamos confundir. Para o negócio, ela é fundamental, mas você, como dono do negócio, não precisa ser um especialista. Mais importante do que isso, e aí é uma competência que vale não só para as flores, mas também para qualquer tipo de negócio hoje em dia, a competência mais importante que se tem é saber aprender a aprender. A gente vive tempos onde os negócios mudam a cada dia e a gente tem que seguir o consumidor conforme ele muda. Ele é um consumidor VUCA, volátil, o UCA, nem lembro o que é, mas é um cara que está mudando todo dia, né? Então, a loja tem que ser Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, né? Olha uma coisa interessante, básica, que toda loja erra. Se você for no dia 1º de janeiro na loja que você conhece, ela vai estar vendendo um mix de produto. O mix é a gama de produtos que ela vende. Se você for no dia 31 de dezembro na mesma loja, vai ser o mesmo mix de produto. O consumidor mudou,
você mudou, o tempo passou e a loja é igual, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Né? Então, minimamente, você deveria ter uma loja de verão, uma loja de outono, uma loja de inverno, uma loja de primavera, onde você muda o seu mix de produto, você muda a sua comunicação de venda, a comunicação visual, você muda o seu teatro de vendas. E isso é fruto desse despertar do aprender a aprender. Aquela coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é fria. Não deixa a vida te levar, entendeu? Faça o seu caminho. Não deixa a vida te levar. Então, você tem que aprender a aprender e ir mudando as coisas. O que é que você deve aprender? Primeiro, sobre varejo, porque varejo é uma coisa dinâmica, é mais dinâmico do que serviço. É óbvio que serviço tem suas peculiaridades. É mais dinâmico do que produção, é óbvio que produção tem suas peculiaridades, mas nenhum ambiente é mais dinâmico do que varejo. Então, aprender a aprender sobre varejo. Depois, aprender a aprender sobre marketing. Né? Há 12 anos atrás, 15 talvez, celular não significava nada para marketing. Né? Mídias sociais, há 10 anos atrás, não serviam para nada. Né? As pessoas não sabem, mas existe o Telegram. O Telegram é um canal novo que está crescendo muito de relacionamento que te permite fidelizar e se relacionar com os clientes. Né? Está surgindo uma nova forma agora que chama Shop Streaming, que é fazer um processo de vendas online ao vivo, que você está falando e a pessoa já vai te contatando e você vai vendendo ali. Né? Alguém tem que te ajudar dando suporte, mas é na hora. Então, aprenda a aprender sobre marketing. Depois, aprenda a aprender sobre RH. Você nunca vai ter clientes satisfeitos se você não tiver funcionários empolgados. E isso não é simplesmente grana, é engajamento, empoderamento e, obviamente, compartilhar resultados também. Depois, aprenda a aprender sobre gestão ágil. Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Gestão ágil te permite acompanhar os números, acompanhar os indicadores e, a partir desse acompanhamento, tomar decisões rápidas, fazer correções rápidas e estar sempre à frente da sua concorrência. Se você tem gestão ágil, você vai ter terminado hoje 1% à frente da sua concorrência. Amanhã, você vai estar mais 1% à frente. No outro dia, mais 1%. Só que é 1% sobre 1%. Ao final de um mês, já vai estar 35% acima. Ao final de um ano, você não vai nem enxergar a concorrência lá atrás, crescendo 1% ao dia. Isso vai ser alcançado porque você aprendeu a aprender gestão ágil. Então, aprender a aprender é a principal competência. Né? A partir dessa filosofia de negócio, você vai longe, o infinito é o limite. Nossa, muito legal isso. Gente, vocês estão anotando? Porque eu queria estar anotando. Depois eu vou ter que ver essa live de novo para anotar essas dicas aqui do Augusto, porque estão muito boas mesmo. Inclusive, enquanto você estava falando lá do público, me veio à mente duas coisas, né? Primeiro lugar, essa coisa do Urban Jungle, que até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, nem existia, ninguém sabia o que era, ninguém, né, fazia ideia do que é. E hoje em dia está super de vanguarda, super na moda, e criou um novo público, né? Mudou totalmente aquela ideia de como que era o público de jardinagem, né? Que ia no garden, que ia na floricultura. Então, hoje em dia, a gente vê pessoas jovens, descoladas, procurando o garden para fazer lá a sua coleção de plantas e tal, para ficar com as plantas dentro de casa. Então, isso já obriga o dono do garden a mudar o mix, porque se ele tinha, digamos, plantas para jardim, que é para um público mais clássico, digamos assim, mais tradicional, hoje em dia ele tem que se preocupar com plantas para dentro de casa, né? Folhagens, coisas coloridas, bonitas para as pessoas terem dentro de casa. E outra ideia de público que me apareceu é que também um pouco mais, ela não é tão recente quanto o Urban Jungle, mas também revolucionou o mercado de plantas, que foi a questão das suculentas, que alguns anos atrás não existia suculenta, e de repente foi aquela explosão, aquele boom, e todo mundo quer colecionar, né? E é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, e que também alterou totalmente um garden que não tem,
uma seção de suculentas não dá para se chamar de garden, né? Em primeiro lugar, começa por aí. E isso era uma coisa, gente, eu me lembro quando eu era mais nova, eu ia num garden, eu ia numa floricultura, tinha um monte de plantas e o foco era plantas para jardim e tinha a seção de flores também, né? Sempre tinha aquela seção de fazer arranjos florais para presente, isso é uma coisa que nunca saiu de moda. Eu acho que toda floricultura tem que ter essa parte. Mas não existia essa coisa das suculentas. É uma coisa que veio e tomou conta, né? É incrível como se alterou isso daí. Raquel, você sabe que isso que você fala é tão interessante porque a gente costumava, ao analisar o mercado de flores, dividir ele em 2 grandes blocos. Quando você comprava flores para dar para alguém, ou decoração, por exemplo, Dia dos Namorados, alguém comprava lá um buquê para mandar para alguém, né? Dia das Mães, você comprava lá um vaso, uma cesta de flores para dar para sua mãe. Um casamento, você encomendava flores para fazer a decoração. Muito bem. Essa motivação, que é comprar flores para alguém, seja decoração ou presentear, deveria representar cerca de 80% do consumo, talvez 90%. Aquela pessoa que ia num garden, comprava no supermercado, para ela ter a sua plantinha em casa, era 10%, 15% do mercado. Isso no Brasil. Tá? Lá fora, esse consumo para você mesmo, que a gente chama de consumo para uso próprio, ele sempre foi na ordem de 50%. Em alguns lugares, até 60%. E aqui no Brasil, ele sempre foi 15%. Nossa. Então, tentando dar uma visão mais macroeconômica, a gente está despertando para uma coisa que já é realidade lá fora, que é a explosão do consumo para uso próprio. Ele tem a ver com home gardening, ele tem a ver com urban jungle, ele tem a ver com essa história da suculenta. Existe uma motivação enorme agora que chama Sun Corner. Sun Corner é o cantinho do descanso. As pessoas cada vez mais vão querer fazer um cantinho ali na sua casa, um cantinho na varanda do apartamento, onde ela bota uma cadeira, uma mesa, se houver espaço, um sofazinho, coloca ali plantas na parede, plantas no chão, plantas na mesa, uma decoração bem legal, e é o espaço que no final da tarde ela senta para ouvir uma música, para tricotar no celular, para tomar um vinho, para ler um livro. É um espaço dimensional à parte do mundo e do caos. Isso está explodindo agora. Isso está alimentando o consumo para uso próprio. Então, o consumo de plantas deve triplicar ou quadruplicar nos próximos anos. Esse é um fato, tá? E a gente baseia isso em relação aos percentuais de consumo para uso próprio que já acontecem na Europa, por exemplo. Então, estamos num viés de subida. Agora, não vai ser para todo mundo. Vai ser naqueles locais que conseguem fazer uma proposta de atendimento, uma proposta de relacionamento que agregue valor. A oportunidade existe para aqueles que souberem traduzi-la da forma mais correta. Que legal, eu acho que o olhinho do pessoal deve estar brilhando ali. Eu, pelo menos, quando você falou que lá era 50% e aqui é só 15%, sabe o que me veio na cabeça, Augusto? Que tem um potencial enorme de crescimento ainda, que esse mercado ainda é incipiente aqui no Brasil, ainda é bebezinho, ainda está engatinhando. Então, quem entrar nessa onda e surfar essa onda de verdade, ainda tem grandes possibilidades, grandes oportunidades de se dar muito bem ainda nesse mercado. Sim, é verdade. Olha só que beleza, gente. Se você estava aí, né, em dúvida, esse mercado está saturado já. Não está não, gente. Aqui no meu bairro mesmo, eu sinto falta. Não tem um garden, não tem uma floricultura para a pessoa fazer o seu jardim, para comprar uma planta, para comprar uma cesta, né, de café da manhã, que às vezes a gente compra na floricultura também. E eu sinto falta. Eu tenho que ir em outro lugar, eu tenho que ir em outro bairro, porque aqui no meu bairro não tem. Então, olha aí na sua cidade, olha aí no seu bairro, né? Você que está assistindo aqui, como é que está aí a situação, né? Será que tem espaço para um garden? Ou às vezes até tem uma loja, mas é uma loja fraquinha. Você vai lá e, como o Augusto falou antes, você consegue perceber as falhas, os pontos fracos. E você pensa, nossa, eu poderia, né,
está cobrindo esses pontos fracos que essa loja tem aqui, um mau atendimento. Às vezes o vendedor não entende nada de planta, você pergunta, que planta que eu coloco? Eu tenho um lugar assim, que planta que eu coloco? O vendedor tem que saber isso, gente. A pessoa que vende planta no garden, ela tem que saber orientar o cliente, né? E se no garden que você vai, as pessoas não sabem, olha aí, tem uma grande falha que você podia estar cobrindo com a sua própria loja, realizando aí o seu sonho de abrir uma loja de plantas. E eu falei só um ponto fraco, né, que é a questão do atendimento, mas tem inúmeros aí que a gente pode observar. Vamos para a próxima pergunta aqui, Augusto. Todo empresário, tá, independente se ele está começando ou se ele já está há bastante tempo no mercado, ele precisa de ajuda, né, se ele quiser que a sua empresa cresça e se desenvolva. É aquele aprender a aprender que o Augusto falou há pouco tempo aqui. Você tem aí um curso nessa área, uma consultoria para indicar para o pessoal que está aqui assistindo, Augusto? Olha, Raquel, quando eu era mais jovem, era mais difícil fazer faculdade. Então, não tinha tantas faculdades particulares como tem hoje, e era mais caro ainda. Então, você tinha uma angústia grande, porque para você alcançar alguma coisa na vida, você tinha que, de alguma forma, fazer faculdade, né? Hoje em dia, eu já vejo até um pouco diferente. A faculdade continua importante, óbvio, mas o processo de estudo é uma coisa que não tem mais fim. É uma coisa que não é aquilo de fez a faculdade e pronto, já me resolvi. Não, não é assim, né? Eu já fiz a minha faculdade, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, já fiz tanto curso. Eu estudo todo dia. As pessoas, às vezes, podem não acreditar, mas é 2 horas de estudo todo dia. Só que é um estudo não formal. Às vezes, lendo um livro, às vezes, lendo coisas que eu consulto lá no LinkedIn, por exemplo, que é uma fonte inesgotável de conteúdo. Você tem que ser curioso na vida, porque se você achar que já está pronto, você está totalmente errado, né? A busca de treinamento e conhecimento, hoje mais do que nunca, ela é interminável, porque isso também é aprender a aprender, né? As pessoas que são diferentes, elas sabem disso, elas têm curiosidade e fome de saber mais, né? Existem alguns conceitos básicos que todas as pessoas devem saber. O mínimo sobre gestão, então a questão de fluxo de caixa, a questão de controles, essas coisas são essenciais. Existe também a necessidade de saber minimamente sobre mídias sociais. As pessoas elas sabem usar as mídias sociais porque elas usam isso pessoalmente, né? Mas existem técnicas e estratégias. O erro mais comum são as pessoas que começam, ao montar o seu negócio, usar as mídias sociais e as suas redes para divulgar preço-produto. Isso é um erro. Mídias sociais são para você se relacionar com o público. Elas provocam consultas. Elas não são um canal direto, assim, de fazer vendas, né? Então, você tem que entender um pouquinho mais sobre a lógica das mídias sociais. Então, o que eu recomendaria? Comece observando o seu mercado. Aprenda um pouquinho de como é que você deve analisar as lojas que tem na sua região em busca daqueles pontos fracos. Na internet, no Sebrae, você vai ter checklists e formas de você aprender como fazer isso mais organizadamente, análise da concorrência, né? Depois, tente também olhar de maneira mais científica o comportamento da sua rede de contatos. Aquela história das pessoas que participam dos grupos de discussão de plantas, etc. Elabore perguntas, faça algumas enquetes que tenham interesses secundários. Quer dizer, você está perguntando, mas você quer saber, na verdade, comportamentos, né? Essas coisas vão te ajudar a descobrir o seu diferencial. Para quem quiser saber muito conteúdo sobre isso, eu recomendo que acompanhe os nossos canais. Eu tenho uma fanpage chamada Negócios com Flores e tenho um blog chamado www.negocioscomflores. Ali eu publico diariamente comportamentos do consumidor
e conteúdos muito valiosos para quem quer montar a sua estratégia e descobrir o seu diferencial. Esse começo de ano, eu estou trabalhando numa série de lives. São 14 lives, todas voltadas para Garden Center. Todas elas são gratuitas, né? Elas estão sendo replicadas, elas estão sendo realizadas pelo Instagram, Augusto Ack. Elas estão sendo replicadas depois na fanpage, Negócios com Flores, e depois no YouTube, Negócios com Flores. Se você consultar qualquer um desses canais, já pode ver aquelas que já foram feitas. Essas lives são sempre às segundas e quartas-feiras, às 19h30, no Instagram Augusto Ack. Além disso, sobre esses treinamentos de gestão que eu falei em mídias sociais, você pode procurar o Sebrae, especificamente, né? Ou se você tiver alguma ideia já mais avançada, pronta para ser avaliada, eu faço um trabalho de plano de negócios para quem quer montar o seu Garden Center, né? Ao que eu saiba, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Eu realmente estou há 30 anos nesse mercado e estou procurando acompanhar o que acontece. Eu não conheço ninguém que faça plano de negócio de Garden Center no Brasil. Você tem ideia? Que faça plano de negócio, você vai encontrar vários, né? As pessoas que já tentaram podem ter ido, inclusive, ao Sebrae e procurado auxílio sobre isso, mas especializado em Garden Center, eu não conheço ninguém no Brasil que faça. Então, é uma experiência que eu compartilho através do plano de negócio. Obviamente que é um trabalho mais aprofundado, então ele exige um certo investimento. Você já tem que estar pronto para meio que submeter a sua ideia, estar pronto para tomar uma decisão. Você vai recorrer a um plano de negócio para te dar segurança, né? Um meio termo entre as lives e os conteúdos do blog e o plano de negócio que eu falei é que eu pretendo lançar, provavelmente em março, um curso sobre como você pode estruturar o seu próprio plano de negócio, o seu planejamento para Garden Center, né? O bom desse curso é que vai ter de forma organizada todo esse conteúdo que eu sempre usei e que tenho aprendido nesses 30 anos de mercado e que tem ajudado as pessoas a superar aquelas barreiras que eu falei inicialmente. Então, através do curso, de repente, pode ser uma terceira opção. Então, tem a versão gratuita, que é acompanhar os nossos conteúdos e as lives. Tem a versão que vai requerer um pouco de investimento, que é a consultoria de plano de negócio. E tem a versão intermediária, que é estar atento e acompanhar lá as mídias sociais para poder se inscrever nesse curso que vai estar, imagino que em março pronto. É um curso à distância e vai possibilitar que quem participar do curso faça seu próprio plano de negócio usando todos os dados que eu uso quando faço o plano de negócio para alguém. Nesse curso, inclusive, ao final, você, ao fazer o seu plano de negócio, você vai poder mandar isso para mim e eu vou avaliar esse plano de negócio para você. Então, te ajuda a certificar. Então, essa aqui é a ideia. Que legal, ainda vai ter esse acompanhamento. Mas, ó, gente, para vocês que estão acompanhando, comecem aí, acompanhando o conteúdo do Augusto lá no perfil dele, as lives dele, que estão muito legais. Eu estou acompanhando porque eu sou apaixonada por esse assunto. Eu já tive uma loja e eu tenho vontade de ter outra loja, tá? Não espalhe. Mas um dia ainda vou abrir meu próprio Garden Center. Tá, vamos continuar aqui a pergunta. Não reparem aqui na minha loucura, tá, gente? Augusto, na tua opinião, qual que seria a maior dificuldade, tá, nesse processo, né? E como que as pessoas podem transpor essa dificuldade, né, para chegar no objetivo aí de abrir um garden ou de reestruturar a sua loja? Porque pelo que eu entendi, você atende tanto para quem quer abrir uma loja, né, que está com o sonho na semente ainda na cabeça, e como as pessoas que já têm um garden e querem desenvolver, querem tornar esse negócio sustentável e crescendo a longo prazo, né? Não só abrir, né? Acho que o problema só começa quando você abre uma loja, depois que vem os desafios maiores. É que nem quando a gente passa no vestibular, né? A gente acha que acabou ali, não. Terminar a faculdade é pior do que passar no vestibular. Então, qual que é a maior, de todos os anos que você trabalha com isso, qual a maior dificuldade que você mapeou aí nesse seu trabalho de consultoria para quem quer abrir o garden e para quem tem o garden? Novamente, eu vou te dar uma resposta que talvez vai surpreender as pessoas, porque alguns vão falar assim,
talvez a maior dificuldade é atrair clientes para a loja. Outros vão falar assim, talvez a maior dificuldade é saber botar preço nas coisas. Outros vão falar assim, talvez a maior dificuldade seja encontrar fornecedores, né? O que eu percebi, observando as pessoas que têm garden de sucesso, observando as pessoas para quem eu fiz o plano de negócio e o início, as suas dificuldades, é que o maior desafio é, sem sombra de dúvida, a inexperiência. Porque a inexperiência, ela tem a terrível qualidade de travar as pessoas. Uma coisa é certa, se você abrir um garden, se você abrir um pet shop, ou se você for fazer uma festa de aniversário para 50 pessoas, você vai encarar 1000 problemas. Então, problema é a realidade da vida. E aquilo que distrai a gente não são os problemas, é a inexperiência. Porque a inexperiência nos faz travar diante dos problemas. E óbvio, se você está abrindo o negócio, só o que você vai ter é problema. Então, como eu falei antes, uma boa receita de feijoada não faz de você uma boa cozinheira, tá? Porque pode estar ponto no ponto ali, mas essa capacidade de conseguir paz na alma, para conseguir enfrentar os problemas, essa capacidade de superar a inexperiência de se ter um garden center é que vai te levar ao sucesso, né? As pessoas erram muito na hora que fazem o layout de um garden center. Eles pensam assim, eu tenho que vender, então eu vou arranjar produto e vou colocar aqui dentro. A flor é uma coisa que perde muito. Então, no começo, eu não vou vender muita flor em vaso, por exemplo. E fica um treco verde socado. Aquilo ali pode ser bonito para ser o jardim da sua avó, mas não é comercial esse ambiente, né? Então, fazer um layout que seja convidativo é um desafio. A gente não pode confundir. Eu digo assim, o maior indicador de sucesso de um garden center é o faturamento por metro quadrado. Mas ele não pode ser confundido com um erro tremendo de um garden center, que é estoque por metro quadrado. Esses dois indicadores são opostos. Você não pode querer fazer faturamento por metro quadrado socando estoque por metro quadrado. A inexperiência te faz errar muito nesse sentido, tá? Depois, definir o mix, muito voltado a essas coisas de colocar muito verde. O excesso de verde pode prejudicar a sua venda. Quando a gente fala de plant lovers, quando a gente fala de suculentas que remetem ao verde, pode causar a falsa impressão que no verde reside a felicidade. Não é bem assim, né? Você tem que ter os tons variegatos, as texturas, você tem que ter um pouquinho de colorido também, né? Então, essa definição de mix é um erro também que as pessoas cometem. É preciso visitar lojas de sucesso e tentar inspirar o seu mix no mix daquela loja que está vendendo bem. Porque ele já errou antes, então, certamente o que ele vende hoje já é mais próximo do que seria ideal para você. As pessoas também têm muita dificuldade de achar fornecedores. As pessoas não costumam se dedicar muito a fazer um plano de marketing antes de começar. Então, novamente, a gente volta àquela competência básica. Primeiro, aprender a aprender, tá? Nesse caso, especificamente, essa competência pode ser traduzida em se montar um plano antes de botar dinheiro na mesa, tá? Então, se não for comigo, não é isso que eu estou falando, mas consulte um parente, um amigo, alguém que você conheça que seja varejista de outra coisa, faça um plano e submeta alguém para dar uma olhada naquele plano. O seu plano não pretende ser a previsão do futuro, você não vai ser a mãe de Ná, né? O que a gente pretende com esse plano é criar minimamente um cenário onde a gente está simulando situações e mostrando proposições do que a gente vai fazer, né? Quando você bota no papel, você cria um compromisso mensal. Você se obriga a refletir sobre aquilo. Você vai perceber erros no primeiro raciocínio. Um planejamento nunca sai pronto. Essa sua busca de aprender
e já sabendo, a coisa mais importante na vida não é saber as respostas. Olha que surpreendente. A coisa mais importante na vida é saber as perguntas. Então, quando eu falo quais são os principais erros, você já tem as perguntas. Você tem que concentrar agora em buscar as respostas, que é um trabalho mais continuado. Então, muitas pessoas erram porque elas estão com problemas, mas elas não sabem nem qual é a pergunta, né? Elas só estão sentindo os desdobramentos dos problemas e, por isso, acabam atacando as causas erradas. Então, inexperiência é a maior dificuldade. Aprender a aprender também responde a isso. Você não precisa ser expert para poder aumentar a loja. Você pode abrir a loja, você pode abrir antes. Porém, você tem que ter a preocupação de pesquisar as coisas, aprender a aprender e transformar isso num planejamento escrito. Esse vai ser o seu guia para lidar com essas dificuldades e para superá-las. Nossa, olha que legal, gente. Olha que dica interessante essa que o Augusto falou. Do planejamento, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo que sempre fala assim, que o plano, como é que é? O plano não sobrevive ao campo de batalha, mas ele é o seu norte, né? A realidade que vai se apresentar depois que você fizer o planejamento vai ser totalmente diferente do que você planejou, mas ele te ajuda a você saber aonde você quer chegar, né? Então é muito importante a gente pensar isso e ter esse plano em mente, né? E eu percebo que muitos empresários, até não necessariamente do setor de gardens e de floriculturas, mas eles têm aquela coisa de se o negócio não tá dando certo, não está crescendo, né, tá caminhando para um lado ruim da coisa, digamos assim, eles começam, em vez de fazer as perguntas certas e tentar entender o que eles podem fazer para mudar, para alterar esse quadro, começam a tirar a responsabilidade de si mesmos. Começam a colocar a responsabilidade na conjuntura, não porque foi abrir um supermercado aqui do lado da minha loja, porque as pessoas não querem mais comprar plantas, elas estão interessadas em outra coisa, porque nós estamos em crise, porque o coronavírus, por isso, né? Coloca culpa em todo mundo e não consegue enxergar o próprio negócio e os problemas que a pessoa não está enxergando, ela não tá tendo consciência e entendendo que a responsabilidade é dela, né? Como dono do negócio, a responsabilidade de que alguma coisa melhore, que aconteça, é unicamente dela, não é da conjuntura, né? Porque também é uma questão de perceber que muitas vezes é na crise que está a oportunidade, né? É nos problemas que estão a oportunidade. Basta você enxergar, né? Tirar o filtro da frente do rosto, a máscara, né? E conseguir enxergar isso, né? E parar de responsabilizar todo mundo menos você mesmo. Começar, né? A enxergar o seu papel naquele problema, naquela questão. Muito importante isso que você falou. Sim, Raquel. Duas coisas que eu quero completar em relação ao que você disse, porque isso é muito verdadeiro. É muito comum as pessoas culparem o concorrente, né? Daqueles que são, assim, satanás na terra é sempre o concorrente. Então, tudo que acontece de mal no meu negócio é porque o concorrente é que tá queimando o preço, meteu o pau em mim, ou sei lá mais o quê, né? É terceirizar a culpa, né? E isso não se aplica somente num garden center, isso não se aplica somente num negócio, isso tem se aplicado também à própria vida, né? Eu queria colocar uma sugestão a mais, que não tem nada a ver, em princípio, com o Garden Center, mas é que eu estou tentando compartilhar em todo canto, porque isso me ajuda muito e eu também quero contribuir com a vida das pessoas, né? Se você for no YouTube é o canal mais fácil, mas na internet também você vai encontrar, tentem pesquisar sobre o estoicismo. Estoicismo é uma linha de filosofia que te ajuda a ser um pouco mais centrado e pensar racionalmente sobre como lidar com os problemas da vida, dos negócios, dos relacionamentos, qualquer coisa. De você não terceirizar a culpa, de você não se vitimar e de você encontrar minimamente um pouco de paz interior para conseguir vencer os seus desafios. Então, o que se diz é que as pessoas que têm sucesso têm tantos problemas ou mais do que você. Só que elas optam
por encarar os problemas de forma diferente. Então, o estoicismo dá várias dicas. Isso não é uma religião, gente, isso é uma filosofia, tá? Ele dá várias dicas de como é que você pode pôr isso em prática, né? Isso vai ajudar demais vocês no seu projeto de garden, no seu futuro garden, na sua atividade profissional atual e também na vida. Então, é uma coisa que ajuda demais a gente a sofrer menos, né? E até a viabilizar planos, quem sabe, o próprio Garden Center. Desenvolver uma resiliência, né, perante a vida. Não achar que está todo mundo contra você, mas entender que os problemas acontecem e é responsabilidade sua, você que está assistindo aí, é responsabilidade sua mudar as coisas. Exatamente. Vamos lá. Augusto, dá para começar pequeno ou esse é aquele tipo de negócio que a gente já tem que ter aquele grande investimento inicial? Legal. Teve uma pergunta lá atrás que você, inclusive, comentava de que, repara aí que, de repente, não tem uma loja de plantas aqui perto, né? Ou, de repente, tem, mas atende mal, etc. Eu vou começar conectando com essa resposta para chegar nisso que você está falando. É até o contrário. Independente de haver ou não uma loja de plantas perto de onde a pessoa está, o varejo, as lojas, eles têm uma propriedade que chama raio de atração. Atratividade, raio de atração. Dependendo da forma que você monta a sua loja, você ganha esse raio de atratividade. Você mora aí em Curitiba, né? Eu moro em Belo Horizonte, né? Mas eu acompanho naturalmente esse mercado em todos os cantos. E tem uma loja em Pato Branco, né? Tinha aquela menina que trabalhava naquele Satiricon lá, que dizia que ela fazia o papel de uma empregada, que era de Pato Branco, não sei se você lembra dela, né? Eu lembro, Eu sempre lembro dessa menina quando eu penso nessa loja, porque, né, Pato Branco tem um garden lá, que é Planta Garden, chama, né? Vocês também podem achar o Planta Garden na internet, né? É um garden enorme, é um garden imenso. Pra você ter uma ideia, dentro da área do garden tem um lago. Pra vocês terem uma ideia do tamanho que é. Vai gente de 300 quilômetros de distância até o Planta Garden, né? Ele faz eventos anuais ainda, né? Que é como se fosse uma Expo Flora. Ele tem, inclusive, eventos ligados a pets, porque o mercado pet está cada vez mais se conectando com o mercado de plantas, né? Vai haver um casamento perfeito. Assim como há os plant lovers, antes deles havia os pet lovers. Essa gangue é mais antiga e é maior do que nós, né? O mercado pet é 6 vezes maior que o mercado de plantas, né? E eles são alma gêmea. Inclusive, isso pode dar um outro indicador de potencial de crescimento. Nós podemos caminhar para estar do tamanho do mercado pet. Imagina que no futuro vai ser muito comum o Garden Center ter uma loja de pet shop dentro do Garden Center, porque esses mercados são primos. Por que estou falando tudo isso? Porque é óbvio que se você tiver uma loja grande, bem planejada, você vai ter um raio de atratividade. Você não vai depender somente do seu mercado local. Você vai arrastar multidões. O Planta Garden lá de Pato Branco é uma prova disso, tá? Agora, é óbvio também que você não vai ter grana, não vai ter bala para, de repente, fazer uma loja como essa do Planta Garden. Então, o que é que eu recomendo? Como o ideal é a gente botar planos no papel, considere fazer um planejamento como se você fosse fazer a loja inteira, né? Sempre tente imaginar a floresta, tá? E depois comece a atacar por árvore. Então, o Garden Center permite escalonar o investimento. Mas para que você não se atrapalhe no futuro, para que você não venha a tropeçar e ir contra o seu próprio propósito, que lembra que eu falei lá no início que a coisa mais importante era estabelecer um diferencial, fixar um slogan a partir desse diferencial. E esse slogan ia definir tudo que você faria depois, inclusive o seu projeto de loja. Quais setores você vai colocar dentro desse projeto, quais serviços. Então, faça um projeto completo, tá? E depois vá implantando de maneira escalonada.
Isso vai permitir que você fracione o investimento e consiga viabilizar o crescimento até chegar no modelo completo. E mais ainda, o escalonamento vai permitir que você tenha uma escada de aprendizado. E aí, na medida que você pôs cada módulo, você gerou um aprendizado que te permite agilizar e melhorar a implantação do segundo módulo. E, de repente, assim, você põe mais 2 módulos numa tacada na terceira fase, e sei lá mais o quê. Então, sim, o investimento pode vir a ser grande, mas sim, ele pode ser implantado de maneira parcial, mas é sempre melhor ter uma visão já do total, porque isso garante que a cada passinho ele vai estar sempre orientado para um norte maior. E aí você está num caminho legal. Que legal, saber onde quer chegar, né? Ter o sonho grande, a gente tem que ter o sonho grande. Sonhar pequeno não é bom, né? A gente não vai muito longe quando a gente sonha pequeno. Quando a gente sonha grande, a gente consegue as coisas. Adorei sua resposta, é bem isso mesmo. Augusto, só quero deixar um recado aqui pro pessoal, porque está quase fechando 1 hora aqui, eu acho que até já deve ter fechado. Então, se por acaso o Instagram derrubar aqui a nossa live, a gente vai voltar para terminar as perguntas, tá, gente? Tem mais algumas perguntas e eu vou voltar aqui com o Augusto, não quero nem saber. Aí eu queria aproveitar agora também, ó, quem está assistindo aqui a live, tá? Vamos fazer a hora do print. O que vai ser a hora do print? A gente vai fazer uma pose que vocês vão tirar um print para vocês compartilharem depois lá no story de vocês e vão marcar o jardineiro_net, vão marcar o Augusto aqui, tá? É @aqui_Augusto, e a gente vai repostar o print de vocês no nosso story, tá bom? Faz uma pose aí, Augusto. Deixa eu arrumar a iluminação aqui. Arruma aí a luz, arruma a luz. O pessoal vai tirar um print. Eu também quero tirar um print aqui. Eu vou tirar um print também, peraí. Opa! Quero ver, hein, gente, depois que terminar a live, vocês postando lá no story de vocês essa live, para a gente conseguir compartilhar, alcançar mais pessoas aqui com esse papo que é sobre sonhos. Esse papo, para mim, hoje, ele é totalmente sobre um sonho de vida, um plano de vida de poder abrir um garden, abrir uma floricultura. Eu acho esse assunto fascinante e maravilhoso. Eu tenho, assim, Augusto, uma veia empreendedora, assim, que eu não sei de onde veio, porque na minha família ninguém é. Deve ter pulado algumas gerações. Não, o que acontece é assim, empreender é que nem aprender a nadar. Antes de fazer, você tem um medo lascado, mas depois que você começa, você não quer parar mais. É uma coisa assim, é atravessar o espelho para o outro lado, né? É bem isso. Eu vejo, porque eu também não empreendia. Então, o medo, você só pensa nas dificuldades e nas dores, você não faz. Depois que você começa, você aprende a lidar melhor com as dificuldades, com as dores, e o bichinho te cutuca para você estar sempre tentando fazer coisas novas. E empreender é um vício também, né? E depois que você começa, eu acho que vale muito mais a pena do que não tentar, né? Eu acho que vale. Eu adoro essa ideia do empreender. Eu acho que desde criança eu queria... Sabe aquela ideia da banca de limonada? Tive todas essas ideias malucas. Ser fazendeira, ser 1000 coisas eu queria ser quando eu era criança. E aí aquilo não morreu, sabe? Estranhamente aquilo não morreu, porque eu acho que muita criança deve pensar isso e acaba sufocando os próprios sonhos, né? Você acaba... por influência dos pais, da sociedade, você acaba procurando trabalhos formais, coisas assim, porque empreender exige um risco, né? Tem uma certa dúvida a mais do que passar num concurso, do que fazer trabalhar como empregado em algum lugar, né? Tem essa diferença, é muito grande. Sim. Então... É isso, gente. Vamos continuar aqui. Ó. O medo é grande mesmo sair do hobby para montar um garden. Criativa, arquitetura e engenharia. É complicado, né? Eu vejo também que tem pessoas que têm medo de trabalhar com aquilo que é apaixonado, com a jardinagem, por exemplo, e aí você acaba se frustrando tanto que acaba matando a paixão de alguma forma. Mas, gente, se você é apaixonado, tem tudo para dar certo. Só tem que aprender a aprender. Ó. Voltando lá no que o Augusto falou, essa é a chave para você ter sucesso em qualquer área da vida, não só garden ou floricultura. Vamos lá, então. Augusto, pela sua experiência aí como consultor, né, na área de garden, de floricultura,
Você recomenda trabalhar com produto e serviço? Ou seja, além de vender as plantas, né, os insumos, vaso, terra, etc., você recomenda que as pessoas trabalhem também dentro da loja com paisagismo, implantação de jardins? O que você tem a falar sobre isso? Aqui, novamente, talvez as pessoas ficarão surpresas, mas eu não recomendo, porque a parte de serviços externos, como paisagismo e jardinagem, ele exige uma tal especialização e é uma atividade que envolve muito mais gente. O Garden Center, ele é um modelo de venda de autosserviço, ainda que autosserviço assistido, vamos dizer assim, né? Ainda que você demande funcionários de vendas para estar olhando aqui e acolá, ele não é como uma farmácia, por exemplo, tem que estar lá um cidadão olhando cada item, não é isso, né? Já serviços não, serviço é 100% mão de obra, né? Então, o que acontece é que ou a pessoa é de serviços já, faz jardinagem, faz paisagismo, quer aumentar o garden, quer criar um garden, ele vem com uma mentalidade de serviço e ele negligencia essa preocupação que um garden tem que ter em desenvolver uma proposta única, desenvolver um relacionamento de valor com o cliente. Tem que ter uma pessoa só pensando nisso. Se você iniciou o seu garden e quer aumentar suas possibilidades de faturamento, incluindo isso, é comum surgir um desastre aí, porque você não vai dar conta. Você começou o garden e quando você meteu o pé em serviço, você vai ter tanto arrependimento que você não é de serviço, e você só achou que aquilo era um casamento natural, você não vai dar conta. Então, eu vejo duas exceções aí. Primeiro, você monta o seu garden e você oferece serviços, mas um outro tipo de serviços. Tem um segmento que está crescendo muito, que é biofilia. Biofilia é a transformação de ambientes de trabalho, né? Você vai olhar um escritório, isso vai crescer muito, porque mesmo com o home office, que está grande hoje, a gente tende a caminhar para um modelo híbrido, onde as grandes empresas vão trabalhar parcialmente em home office e parcialmente office, né? Para nós isso é excelente, porque dá para você pegar o cara quando tiver home office via Urban Jungle e dá para pegar o cara quando tiver office via biofilia. Então, na ida e na volta dá para vender, né? As pessoas vão estar muito preocupadas em criar ambientes mais confortáveis de trabalho. Então, o Garden poderia oferecer, sim, projetos de biofilia para as empresas. Como é que você pode harmonizar mais os ambientes para que as pessoas se sintam mais à vontade, né? Eu vi no começo da pandemia uma imagem lá na Itália, que foi onde primeiro estourou, né? Tinha passado o primeiro ciclo e aí os restaurantes começaram a abrir. E aí o restaurante tinha que dar mais espaçamento entre as pessoas. Então a solução que ele teve foi, para não ter que espaçar tanto, ele colocava floreiras entre as mesas, né? E as floreiras com uma altura maior. Olha que coisa linda. Então, ao mesmo tempo que ele protegeu o contato, ele também embelezou o ambiente. Olha que oportunidade a gente tem. Todo mundo está fazendo isso nos restaurantes hoje, colocando só, ele perde espaço. Com a floreira, você perde menos espaço no restaurante, né? Então, por exemplo, o serviço de biofilia é uma coisa que dá para fazer. O serviço de assinatura de flores é uma coisa que dá para fazer. O serviço de serviços menores, como montar coquedamas, terrários, guirlandas, também vai muito bem. E, se você quiser trabalhar com jardinagem, prefira trabalhar com parcerias. Então, você pode rentabilizar o seu negócio fazendo parcerias com pessoas que são especialistas em jardinagem, especialistas em paisagismo, né? E deixe eles terem a dor de cabeça do serviço. E você pode ter um ganho a partir desse comissionamento. Se você realmente for bom em jardinagem, se você realmente for bom em paisagismo, e você tivesse a capacidade de se superar e colocar alguém para cuidar especificamente da loja, aí vá, tá? Exceto nessa condição, tome cuidado, porque são duas áreas que exigem muita especialização. E isso pode ser um Vietnã, tá? Então a experiência tem mostrado que não é um casamento natural, ele exige muita preparação para encarar os dois setores juntos. Olha, gente,
Essa eu não esperava. As respostas do Augusto são todas surpreendentes. Eu acho que deve estar virando a cabeça do pessoal em casa aí. Vamos lá. Augusto, o que não pode faltar no Garden do século XXI? Essa é uma boa, hein? Você sabe que a mesma coisa que é a semente da nossa grande oportunidade com plantas e flores, também é a raiz da nossa destruição. Então, a paixão pelas plantas demandou todo esse zum-zum, e a paixão pelas plantas nos trouxe até essa conversa aqui hoje. As pessoas que estão ouvindo essa live, as pessoas que te seguem, elas têm paixão pelas plantas. E a paixão pelas plantas cria toda essa oportunidade de um mercado que pode crescer 3, 4, 5 vezes. O que acontece é que a maior parte das pessoas que entram nesse mercado, elas se guiam por sua paixão pelas plantas. Esse é o maior erro. Nós não queremos e não buscamos em um garden center plantas. Aí as pessoas vão falar, bom, esse cara agora endoidou de vez, né? Porque é a paixão de plantas que causou todo esse zum. Se eu estou falando que o mercado de plantas pode triplicar e o que as pessoas buscam num garden center não é plantas, endoidou, pode prender. Na verdade, o que as pessoas buscam num garden center é a experiência. Essa transformação causada pelo Covid vai fazer com que as pessoas busquem uma nova forma de viver. Eles vão querer uma vida que vale a pena ser vivida. Eles vão querer buscar lazer a céu aberto. Eles vão querer buscar maior conexão com a natureza. Eles vão querer buscar locais de descompressão. Os garden centers vão substituir os shopping centers como lazer nas cidades. Olha essa profecia. Se você tiver um garden center bacana, as pessoas vão preferir entrar naquele garden center, ir na cafeteria, ficar olhando o Wi-Fi ali, andar pela loja, ouvir o barulho daquela cascata. Lá naquele garden center tem um phototour. Aquele garden center ele é instagramável, ou seja, tem vários cenários para você tirar fotos. Aquele garden center tem uma árvore dos desejos, que você vai colocar o seu pedidinho lá. E tudo que as pessoas querem é motivos para acreditar. Aquele garden center tem um local sensacional chamado Cápsula do Tempo. Você coloca um plano, um objetivo, uma meta para daqui 2 anos e deposita isso na cápsula do tempo de 2 anos. E daqui a 2 anos o Garden Center vai fazer um evento para abrir aquela cápsula do tempo. E cada um pega o seu papelzinho de volta, não vai precisar falar publicamente. Mas ele é uma experiência. O Garden Center é entretenimento e lazer. Mesmo à distância, quando ele fornece conteúdo. Conteúdo sobre como cuidar de plantas, conteúdo de como fazer uma horta em casa, conteúdo sobre como fazer um coquedama em casa. Ele é lazer quando ele faz um evento ensinando as pessoas a fazer, a cuidar da sua orquídea. Ele é lazer quando ele organiza uma noite de queijo e vinhos, porque isso também está dentro do contexto de Garden Center, está preocupado em melhorar a vida das pessoas. Então, como eu falei no início, aquela paixão por plantas, ela criou o cenário propício para uma grande oportunidade que são os Garden Centers. Mas ela não esgota o assunto. A grande proposta que um Garden Center tem que ter, aquilo que não pode faltar, é a visão de propósito. Um Garden Center tem que ajudar as pessoas a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Ele tem que se transformar num centro de lazer. Se ele não fizer isso, ele é um viveiro. Nada contra os viveiros, mas só que vende hoje e vende de novo para essa pessoa daqui a 2 anos. Lembra que eu falei que vender é fácil?
mas ter um negócio sustentável não é. Então, se você quer entrar nesse mercado, não pense em vendas, pense na sustentabilidade do seu negócio. Então, o que não pode faltar num garden ele tem que provocar uma experiência, ele não tem que se preocupar somente na paixão pelo produto. Nossa, que fantástico. Você descreveu o cenário perfeito. Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu sou plant lover também, né, Augusto? Mas eu já faço isso, há muito tempo, acho muitos anos, né, tô estressada, às vezes nem tô estressada, mas quero fazer alguma coisa diferente, eu vou visitar um garden center, eu vou passear entre as flores, eu vou tirar foto das plantas, muitas fotos que vocês veem lá no site jardineiro.net, muitas fotos que vocês veem aqui no meu Instagram são fotos que eu vou tirar nos gardens, que eu amo passear em garden center. Se tiver um café, então, maravilhoso, eu sou apaixonada por café também, adoro um expresso. Eu vou sentar no café e vou ficar ali brisando, vou ficar no celular atualizando alguma coisa. Eu adoro. Então, quando você desenhou aí com palavras, né, o que é o papel do Garden Center no futuro, para mim já é presente isso, né? Ele já tem esse papel para mim. Dificilmente eu vou num viveiro, tá? Eu vou para conhecer, e é bem aquilo que você falou, eu vou para conhecer, para comprar especificamente uma planta, e eu só vou voltar ali quando eu precisar daquilo de novo, né? Eu não fico passeando no viveiro, né? Ele não tem aquela aconchego, né? O garden, hoje em dia, quando ele é bem estruturado, quando ele é bem pensado no layout, ele tem um aconchego, você se sente confortável naquele lugar. Às vezes você se sente até melhor do que em casa, né? Porque às vezes você quer fugir dos problemas de casa, alguma coisa assim, você brigou com alguém e tal, e ali você se sente em paz. Sim. Eu acho que a natureza proporciona isso, né? Essa sensação gostosa. A sensação que eu tenho é que é um oásis no meio da cidade, né? Então, o garden, ele tem que proporcionar essa experiência de ser um oásis para as pessoas, de ser um espaço de descompressão do estresse do dia a dia. Eu acho que o empresário que entender isso e colocar isso em prática na sua loja está no caminho certo, né? Eu acho que é bem isso que você falou. Isso. Gente, terminando aqui a nossa live, eu espero de todo o coração que eu e o Augusto tenham conseguido aí colocar uma sementinha no coração de cada um de vocês, e que essa sementinha, essa ideia, né, reforçada, que eu sei que você já tinha esse sonho aí, ela cresça, ela floresça e você abra a sua loja, realize esse sonho, porque eu acho que esse Brasil ainda precisa de muitos oásis desse tipo, tá? É o nosso papel, né, como amantes de plantas, né, que tem essa veia empreendedora de trabalhar com isso, de criar esses espaços na sociedade. Agradeço enormemente, Augusto, pela sua presença aqui no Jardineiro_net, tá? Espero que volte mais vezes. Estou acompanhando o conteúdo lá e quero que você fale aqui para o pessoal como que a gente faz para acompanhar o seu conteúdo. Você falou antes que você está fazendo uma série de lives. Conta mais isso aí, reforça aqui para a gente como que a gente faz para encontrar, para seguir o seu conteúdo, conhecer os seus canais. Beleza. Eu tenho, então, o Instagram, Augusto Aki. Lá, se você acessar o perfil, já tem um resumo dos canais por onde eu divulgo informações, né? Essa série de lives que eu citei no começo, são 14 lives, elas começaram agora em janeiro, elas vão acontecer durante o mês de fevereiro, vão até o comecinho de março. Elas são resultado de todo tipo de consulta que eu tive o ano passado. A gente teve no mercado de flores uma coisa muito peculiar. O mercado teve uma grande queda na parte de flores de corte, rosas, crisântemos, essas coisas de buquê. Mas o mercado de plantas cresceu, né? Fruto dessa pandemia verde que a gente vive. E quando o mercado cresceu, as pessoas ficaram malucas, porque já no começo, em março, no começo da pandemia, eu havia previsto isso, e eu fiz lives, tem lives documentadas lá que você vai encontrar, onde eu falo porque eu achava que, uma vez que as pessoas ficassem mais em casa, elas iam consumir mais plantas, né? E isso acabou gerando um grande movimento das pessoas me consultando sobre diversas coisas. Essas consultas todas resultaram nesses temas que eu estou trabalhando durante essas lives. Vão ter, inclusive, entrevistas com donos de garden centers que vão contar a sua experiência. Uma coisa bem bacana. As lives acontecem sempre nas segundas e quartas-feiras, às 19h30. Toda segunda e quarta-feira até o começo de março. Se você for no Instagram, Augusto Aki, você já vai
poder ver isso. Você pode também se inscrever ali, tem um link para você ser avisado, se caso você queira ver e eventualmente possa esquecer. Para as pessoas que acompanham as lives, eu ando distribuindo brindes, e esses brindes vão para as pessoas que se cadastram naquele endereço que está ali no perfil do Instagram. Um deles é um e-book chamado Os 7 Erros de um Garden Center. Então já está disponível, ao se inscrever, você já recebe o seu e-book, Os 7 Erros de um Garden Center. Tá? Afora o Instagram, eu tenho um canal no Face, uma fanpage, chamada Negócios com Flores. Ali eu faço uma publicação mais extensa de tudo quanto é conteúdo legal sobre o consumo de plantas e flores. Depois eu tenho um blog chamado www.negocioscomflores.com.br. Ali eu faço a divulgação também de materiais de flores, mas um material mais aprofundado. São artigos, são coisas mais pesadas, não dá para colocar no Face em nenhum lugar. São textos, coisas maiores. Tem muito conteúdo gratuito lá, gente. Então, o bom da vida o conteúdo é útil e gratuito, que é mais o quê? Né? Então, tá nesses canais. E ainda tem no YouTube a parte de vídeos. Tá? Então, a minha disposição é contribuir naquilo que for possível para que vocês possam realizar o seu sonho. Né? E para isso, vocês têm que enxergar um pouco acima da paixão. Então, a oportunidade existe e ela vai estar para aqueles que conseguirem transformar realmente a paixão em negócios. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? É um ambiente que eu sinto muita positividade. Fiquei com inveja de você, Raquel, porque a sua luz é boa. A minha luz aí, eu fiquei tão pardinho aqui que você ilumina a tela e eu estou aqui tão escurinho. Você ilumina a tela, é uma coisa impressionante. Né? Então, isso irradia. Né? Então, eu estou muito feliz de ter participado e, sabe, naquilo que eu puder contribuir, eu estarei à disposição.